Olá pessoal, estamos aí de volta. Vamos lá agora para as questões número 4 da segunda fase da Unicamp. Então, o problema ele fala assim, que uma lata de refrigerante contém uma certa quantidade de açúcar, no caso de refrigerante comum, e adoçante, no caso de um refrigerante dietético. Na letra A, ele fala assim, considere uma lata de refrigerante comum contendo 302 mililitros, ou seja, 10 a menos 3 litros de água e 40 gramas de açúcar. E outra de refrigerante dietético contendo 328 ml de água e uma massa desprezível de adoçante. Mostre qual das duas deveria boiar no recipiente com água, cuja densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A massa da lata de refrigerante vazia é 15 gramas e o volume total é 350 ml. Então, a ideia nesse problema é para você descobrir qual lata que vai boiar. Você simplesmente tem que calcular a densidade de todo o conjunto lata, mais água, mais açúcar, para ver a densidade se ela é maior ou menor do que a água. Então, vamos calcular a seguinte situação. Primeiro, vamos calcular a densidade da primeira lata com refrigerante normal, que é aquela que tem o açúcar. O que é densidade? Densidade é a massa sobre o volume. A ideia, nesse caso, ele disse assim, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, vamos ver o que seria a massa de 1 ml de água. Como é que você transforma essa situação? A massa de 1 ml de água, o que é massa? É densidade vezes o volume. Então a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, o volume que é 1 ml. 1 ml é 10 a menos 3 litros. O que é 1 litro? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Decímetro é 10 centímetros. Então o 10 ao cubo com 10 a menos 3 cancela, fica aqui para cada ml fica 1 grama. Então como é que seria a densidade? Ficaria 302 gramas de água, mais 40 gramas que é o açúcar, mais 15 gramas que é a massa da latinha, dividido pelo seu volume total, que é 350 ml. Lembrando que 1 ml, se você transformar em centímetro cúbico também, vai dar 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. E se você fizer esse cálculo, vai dar que a densidade é 1,02 grama por centímetro cúbico. A densidade maior do que a densidade da água, então essa lata de refrigerante comum ela afunda. E a lata de refrigerante dietético. Então, você não tem a massa do açúcar, simplesmente o cálculo é mais simples, vai ser a massa da água mais a massa da lata dividido pelo seu volume, vai dar 0,98 gramas por centímetro cúbico. Essa lata não afunda, ou seja, essa primeira lata aqui a densidade é maior, ela afunda, e a outra, como a densidade ela é menor, ela não afunda. A letra B, então ele conta uma outra história. Ele fala, suponha numa situação que o gás carbônico ocupa certo volume na parte superior da lata. A pressão dada por 3 vezes 10 a quinta, aqui esse 5 aqui está elevado, tá? Para uma temperatura de 300 Kelvin. A massa molar 44 gramas por mol e assumindo que o mesmo comporte um gás ideal. Calcule a densidade do gás carbônico na parte superior da lata. Então, a lei dos gases, que é PV igual a nRT, onde esse R é uma constante em joules por mol Kelvin e N é o número de moles do gás. Então, nós vamos utilizar as seguintes equações, que PV igual a nRT, onde esse N aqui é número de mols. O que é número de mols? É massa sobre a massa molar. Então, substituindo esse valor de N, fica PV igual a massa vezes RT dividido pela massa molar, onde você tem que densidade é a massa sobre o volume. Então, a ideia é assim, vamos isolar então massa sobre volume, passa o volume dividindo, fica massa sobre volume igual a massa molar vezes a nossa pressão, dividido por RT. Substituindo os dados que o problema já deu, vai dar 5,3 kg por metro cúbico. O problema de número 5, ele conta toda uma história de um irrigador rotativo. Aí, a ideia que ele fala é, as forças que você irriga a água vale 0,2 newtons de módulo e R igual a 6 centímetros. Qual é o torque total desse irrigador em relação ao seu centro, produzido por 3 jatos de água no conjunto? O torque é a soma do torque de cada um deles, ou seja, o que é torque? É força vezes o braço de alavanca, que é força 0,2 newton, vezes 6 centímetros, centímetros em metros vai dar um 10 a menos 2, então seria 3 vezes a força vezes o braço de alavanca. 3 vezes 0,2 vezes 0,06 vai dar então um torque igual a 3,6 vezes 10 a menos 2 newton vezes metro. Na letra B, ele fala assim, considere que o jato d'água seja lançado horizontalmente da extremidade do irrigador a uma altura de 80 centímetros do solo, com velocidade 8 metros por segundo. A que distância horizontal do ponto de lançamento a água atinge o solo? Então isso aqui, lembrando que isso aqui é um lançamento horizontal. Você tem uma altura de 80 centímetros, que é 0,8 metros, e a velocidade é 8 metros por segundo horizontal. A velocidade vertical é nula.
Então, para você calcular qual é a distância horizontal, lembrando que no horizontal você tem movimento uniforme e velocidade vezes o tempo. Então você precisa saber qual é o tempo de queda. O tempo de queda é um movimento variado. Movimento variado usa a equação de movimento variado, que vai ser então a altura igual à altura inicial, mais a velocidade inicial na vertical, mais a gravidade vezes tempo quadrado sobre 2. A altura é 0,8 metros, a altura inicial nós estamos considerando como zero, a velocidade inicial então ele partiu do repouso na vertical é zero, então fazendo essas contas com g igual a 10, o tempo é 0,4 segundos. O alcance horizontal seria a velocidade vezes o tempo, a velocidade horizontal é 8 vezes 0,4 dá 3,2 metros. E a questão de número 6, ele diz assim, que ele conta aqui para frente, já ele fala, o movimento de rotação das estrelas resulta força de atração gravitacional entre as galáxias exerce sobre ela. A curva no gráfico abaixo mostra a força gravitacional que F é igual a G, que é uma constante de gravidade universal, Emão e Minho, que são massas, e R quadrado, que são a distância entre essas duas massas. Então, aí ele diz assim que essa é a força que uma galáxia de massa M exerce sobre uma estrela externa da galáxia, que deve variar em função da distância R em relação ao centro da galáxia, considerando o M igual a 1 vezes 10 a 30 kg para a massa da estrela. A constante de gravitação vale 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico dividido por quilograma segundo quadrado. O gráfico está aqui, força pela distância, então esse eixo horizontal é o eixo da distância, e para cada distância que você tem uma força relacionada. Então o eixo da vertical seria o eixo das forças. E aqui você pode tirar informações para você efetuar os cálculos que ele vai pedir agora aqui na letra A. Determine a massa M maiúsculo da galáxia. Como que se faz para determinar essa massa M maiúsculo? Para determinar a massa você precisa de G, G ele te deu no enunciado. Você precisa de M, que ele também te deu no enunciado. Você precisa então de F e de R. Para isso nós vamos pegar um ponto aqui qualquer, que seria um ponto da distância 1,6 vezes 10 a 20, onde a força seria então 4 vezes 10 a 19. Usando esses dados, é só substituir. Substituindo nessa equação que ele mesmo deu, a massa fica 1,5 vezes 10 a 40 quilos. E na letra B, calcule a velocidade de uma estrela em órbita circular a uma distância r de 1,6 vezes 10 a 20 metros centro da galáxia. De novo, nessa distância de 1,6 vezes 10 a 20, você tem a mesma força que é 4 vezes 10 a 19. Então, como é que você calcula essa velocidade? Essa força executa o movimento circular. Movimento circular, essa força mesma que a gente chama de força centrípeta. Então, força centrípeta, que é a força gravitacional, vai ser mv quadrado sobre r. Para achar esse v, nós temos com essa força centrípeta, que é a força gravitacional. Você tem essa massa que ele já te deu no enunciado, essa velocidade você quer calcular e o r que ele te deu agora. Fazendo essa conta vai dar 8 vezes 10 a 4 metros por segundo. Então, obrigado, daqui a pouco voltamos para mais correções.